Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Uma satisfação imensa participar mais uma vez aqui do Panorama 95 com temas da área da saúde do idoso, da medicina geriátrica. O diabetes é uma doença que está relacionada com a idade, né, Marcos? A gente, quando envelhece, a gente tende a favorecer o aparecimento do diabetes. Diabetes tipo 2, né? A gente tem dois tipos de diabetes. E o envelhecimento ele proporciona, ele favorece mais o aparecimento desse tipo de diabetes tipo 2. A produção de insulina, que é o hormônio que regula nosso açúcar no sangue, a quantidade de açúcar no sangue, quando a gente envelhece, o órgão que produz ela tende a produzir menos, ele envelhece também. Então, alterações de envelhecimento no pâncreas, ele diminui a produção de insulina e o paciente tende a manter esses níveis de açúcar mais altos. Quando a gente também envelhece, acontece o envelhecimento de vários outros órgãos que estão relacionados com diabetes, por exemplo, dos músculos. Os músculos são quem favorecem a entrada da insulina dentro da célula. Eles expressam um receptor que ativa a insulina a tirar o açúcar do sangue e colocar para dentro do músculo. Envelhece o fígado é responsável também pela produção, pela metabolização, eu diria assim, da insulina, de regular essa questão da glicose no sangue. Envelhece o trato gastrointestinal também, que estimula a produção de insulina no pâncreas através quando a gente se alimenta ou não, de forma que a incidência da doença do diabetes ela aumenta com a idade e a grande maioria dos pacientes diabéticos eles são idosos. Então não tem como a gente não considerar que é uma doença da geriatria, uma doença do paciente idoso. O diabetes é uma doença silenciosa que causa vários danos, várias consequências graves aos pacientes portadores. Então podemos dizer que na pessoa idosa, diabetes exige cuidados especiais e uma atenção redobrada? Sim, Marcos, porque o idoso ele tem características especiais, né? Vamos dar o exemplo do estado nutricional do paciente idoso. É um estado mais tendencioso à desnutrição do que mesmo à obesidade. Então, a forma com que a gente encara o diabetes nos adultos jovens é diferente de como a gente encara naquele paciente acima de 70 anos, naquele paciente com muitas doenças andando junto com diabetes, aquele paciente mais tendendo a ser frágil, que a gente considera na geriatria. Então, o cuidado é especial nesse sentido. O exemplo da nutrição, por exemplo, a gente não pode fazer uma dieta tão restritiva, não pode tratar junto na mesma intensidade como a gente orienta a dieta de um adulto jovem bem mais severa, bem mais restritiva. As metas de níveis, a gente quando vai tratar diabetes, a gente tem objetivos. Olha, eu quero manter a glicose em tal nível, em tal patamar, em tal número, né, que é medido pela glicemia, pela quantidade de açúcar no sangue. E essas metas, à medida que o idoso vai envelhecendo e vai se tornando mais frágil, a gente vai afrouxando mais. Viu-se que você ser mais rígidos em idades mais avançadas, você coloca o paciente mais em risco do que traz benefício para ele. E peculiaridades outras, como a questão de se for tomar insulina, a capacidade cognitiva dele tomar insulina, muitos são demenciados, os próprios medicamentos eles são mais suscetíveis a reações adversas, poderia não dar uma reação no adulto jovem, no idoso pode dar, muitos são inapropriados, que são utilizados no adulto jovem, no paciente idoso eles são potencialmente inapropriados, eles podem causar reação adversa muito mais do que no adulto jovem. A própria insulina, a gente tem muita cautela no paciente idoso. As doses com que a gente começa a insulinizar um paciente, quando é necessário, são doses bem menores, você tem que ir muito mais devagarzinho. Então, muito mais devagar. Então, as peculiaridades, os pacientes são demenciados, eles têm um estado nutricional tendendo à desnutrição, tem que ter muito cuidado com a dieta, o nível de açúcar no sangue você não pode baixar demais, você tem que ter um cuidado, outras condições que a gente faz com mais facilidade no adulto jovem, por exemplo, coloca ele numa atividade física, tem que ser uma atividade física que ele possa fazer, recomendações de contagem de carboidrato, essas outras coisas, a gente também tem
certo, eu não diria certa dificuldade, mas a gente necessita ter mais, ter um cuidado especial, ter um apoio da família, ter envolver o cuidador, e estar atento a que tudo aquilo que você pode fazer, você não trata só a doença, na verdade você trata o doente, o idoso diabético. Ele também tem demência, ele também tem depressão, ele também tem as doenças da velhice, tem osteoporose, e essas doenças elas têm relação entre si, e você tem que pesar muito a questão de funcionalidade, se isso não vai ter impacto na vida dele, de qualidade de vida, será que isso vai, é mais importante eu manter ele, diminuir o risco dele ter uma morte súbita, ou é mais importante eu ter uma qualidade de vida, mesmo que ele tenha um risco maior de ter uma morte súbita? Então os parâmetros são um pouco variados. Tem ouvido com a gente? Bom dia. Bom dia, quem fala? Marcos Dantas, e você quer falar com quem? Eu quero falar com o doutor Belísio. Vai falar com ele agora, Célia. É Célia. Oi, você fala de onde, Célia? Eu falo aqui do sítio Lages, Ouro Branco. Pronto, Marcos. doutor Belísio está lhe ouvindo, pode ficar à vontade, viu? Bom dia, doutor Belísio. Bom dia. Doutor Belísio, eu queria saber a taxa de pré-diabético e a diabética mesmo. Pronto, ótimo, a gente vai comentar sobre isso, viu, Célia? Muito obrigado. Só isso mesmo? Yeah. Ele está ouvindo. Tá vendo, pronto. Mandar um abraço aí pra todo mundo, né, de Ouro Branco, Marcos, uma audiência muito grande, a gente tem tido um feedback bacana de Ouro Graças Branco. a Deus, né? Bom, a gente tem alguns parâmetros para dizer que o paciente é pré-diabético, né? A gente tem um exame chamado hemoglobina glicada, que a gente considera um paciente pré-diabético quando ele tem um número cabalístico, acima de 5,7 e até 6,4. Entre 5,7 e 6,4 a gente considera pré-diabetes. Lembrar que o diagnóstico no diabetes, no paciente idoso, é igual ao do adulto jovem, os números são o mesmo, né? O paciente pré-diabético é aquele que tem a glicemia entre 100 e 126 em duas medidas e fez um teste oral de tolerância à glicose. Esse teste, que faz uma garapa, toma uma garapa de destrose no laboratório, e esse teste dá entre 140 e 180. Rapaz, estão tirando minha concentração aqui com a história do Flamengo. Bom, então são 3 medidas, 5,7 a 6,4 é um número na hemoglobina glicada, entre 100 e 126 a gente considera pré-diabetes ou intolerância à glicose na glicemia de jejum, e naquela glicemia após a refeição, quando você tem 140 até 180. Você não tem o diagnóstico de diabetes, mas você pode se transformar. Nesse paciente a gente já faz intervenções, Marcos. A gente já tenta mudar estilo de vida, controlando o número de açúcar, de carboidrato, propondo atividade física. Então, existe essa categoria de pré-diabetes. Tem gente que vive no pré-diabetes, até volta a não ser mais pré-diabético por muitos anos, né? Controlando dieta, aqueles que têm uma genética muito importante. Então, pré-diabetes é isso, é que o cuidado tem que ser redobrado. Agora a pessoa idosa, ela pode, por exemplo, caso esteja controlada, conviver com a diabetes tranquilamente? Sem dúvida, exatamente isso. Pessoal, é uma doença autoimune, o que é isso? O organismo destrói o próprio organismo, boa parte da causa dela é por isso, de ser autoimune. Lógico, a obesidade, a própria idade favorece ao diabetes, mas a genética é o fator mais importante para o paciente ser diabético. Então, os cuidados assim, que você tem que ter quando tem diabetes, deixam a gente praticamente igual a uma pessoa que não tem diabetes. Você controlando o açúcar no sangue para ficar igual de uma pessoa normal, você vai ter uma vida igual a uma pessoa normal. O difícil é isso, o difícil é manter isso. Lógico, como é uma doença crônico-degenerativa, ela tende a progredir, a gente tende, mesmo com os níveis normais,
a gente pode ter um risco maior de ter complicações, cegueira, infarto, amputação, dificuldade para cicatrizar feridas, pode ter mais complicações, mas convive normalmente como qualquer outra pessoa com um estilo de vida diferente. Eu digo sempre isso, com um estilo de vida diferente. Tomando seus medicamentos, fazendo uma atividade física, uma dieta, às vezes fazendo alguma outra coisa, mas vive igual a outra pessoa. Agora, se não tratar, Marcos, a doença é silenciosa, ela vai corroendo o organismo e aí você nunca mais vai poder viver igual a outra pessoa, porque você vai estar sem um pé, sem uma perna, você vai estar infartado, limitado, vai estar fazendo isso, hemodiálise, você vai estar com cegueira. Então, se não tratar, você não vive igual às outras pessoas, você vive de uma maneira diferente, com limitações. Agora, se você tratar, você consegue conviver por muito tempo, até pela vida toda, com o diabetes. E hoje a gente tem muitos avanços na área da diabetes, medicamentos novos, tem medicamento para diabetes, Marcos, que até quem não é diabético tem indicação de tomar. O Congresso Europeu agora, o americano e europeu, que está acontecendo esses dias, ele reforçou essa questão de, na insuficiência cardíaca, tem um remédio para diabetes, que mesmo os não diabéticos tomam e melhoram, e serve para o coração. Muitos medicamentos para diabetes estão sendo utilizados para tratar a obesidade com muito sucesso. Então, além do avanço na maneira de tratar o diabetes, os novos medicamentos também orais são muito bons, eles não causam hipoglicemia para o idoso, isso é fantástico. O medo da glicose baixar e ele perder a consciência, dar uma hipoglicemia. O risco de morrer é tão alto quanto da diabetes alta. Eu sempre digo isso aos pacientes, a gente não pode apertar demais, senão você pode fazer uma hipoglicemia. Você tem que se alimentar a cada 3 horas, senão o açúcar, a glicose baixa muito no sangue. Fica suando, desmaia, passa mal. O idoso, quando acontece isso, o risco de uma queda e fratura é muito alto. Então, os avanços na terapêutica do diabetes, na monitorização. Hoje a gente, por exemplo, tem um sensor que a gente não precisa ficar furando o paciente. Tem um sensor que ele controla, ele alarma quando está muito alta ou quando está muito baixa, né? Então são avanços, medicamentos que você toma uma vez por semana, são avanços. A própria cirurgia para diabetes tem ganhado espaço e as pessoas têm, Romário é um exemplo, né, que ficou bem com a cirurgia para tratar o diabetes. Então a gente tem muitos avanços, os idosos são beneficiados com esses avanços, principalmente nesse aspecto de não causar hipoglicemia, que é a população mais afetada com essa questão da glicose baixar de vez, porque eles comem menos, eles esquecem de se alimentar a cada 3 horas, e os medicamentos eles são mais potentes, fazem mais o efeito do remédio, eles são mais suscetíveis a reações adversas. Então as evoluções no tratamento das feridas diabéticas, no tratamento do cuidado com os pés. Outro dia a gente falou só do cuidado com os pés do paciente diabético aqui, são assim vistos, e daqui uns dias já tem muita coisa sendo utilizada na prática, mas estão aí avançando, graças a Deus. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Deixa eu só trazer aqui agora sim a pergunta aqui do nosso ouvinte. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, doutor Belígio. Aqui é Doura, da cidade de Jardim de Piranhas. Eu gostaria de saber se a diabetes só dá no idoso ou pode dar na criança. Bom dia. E aí, doutor Belígio? Bom dia, mandar um abraço para Doura, Jardim de Piranhas. A diabetes tipo 1, ela é característica da infância, né? Tipo 1 pode dar no idoso, pode, raríssimo, pode. Mas a diabetes tipo 2, ela é uma doença que é de adulto e principalmente de idoso. Diabetes pode dar tanto em criança como idoso, mas a diabetes da criança é a tipo 1. Vou falar em criança, o ouvinte pergunta aqui, diz que fez um exame no neto dela, tem 10 anos, e mostrou ao médico e o resultado deu 88,4. Ela quer saber se é preocupante isso. Para idoso, para adulto jovem, isso é normal. Para criança, 10 anos, no caso, é normal. Para criança, eu também acredito que seja normal. Outra pergunta que o ouvinte quer saber, existe relação entre diabetes e o mal de Alzheimer? Total. É um fator de risco, independente de qualquer outra coisa. Você ter diabetes, você tem um risco maior de ter Alzheimer. A glicose, o açúcar,
no sangue, ele é tóxico também para os neurônios do cérebro, os neurônios, que é aquela célula responsável, a célula cerebral, aqueles neurônios da memória. Então, já se evidenciou na literatura a relação direta dos altos níveis de glicose com o desenvolvimento da doença de Alzheimer através de todo aquele mecanismo, aquela fisiopatologia de deposição de proteínas tóxicas no cérebro. O diabetes favorece, o aumento dessa produção favorece o aparecimento da doença de Alzheimer. Então, quem tem diabetes é mais um fator de risco, além de ter risco de perder o rim, de ter um infarto, de ter um AVC, de perder uma perna, de ter cegueira, ele também tem que incluir em mais uma complicação, que é o Alzheimer. Tem uma netinha de 6 anos, e com 5 ela foi diagnosticada com diabetes. É uma idade muito pequena, né, para ter... Para mim, não, mas pode sim. Diabetes tipo 1, Marcos, ela nas crianças não eu diria comum, mas é o diabetes da criança. Tem mais pergunta aqui chegando, o áudio veio um pouco com barulhinho, né? Mas acho que dá para o doutor Belísio entender. Vamos ouvir. Bom dia, aqui é Zenaida, porque eu queria saber com o doutor Belísio que minha mãe é paciente dele, tem 97 anos. Aí ele passou o medicamento Estabil, um comprimido para dor nas pernas. Aí ela se deu, graças a Deus. Eu queria saber assim, porque... se ela pode continuar sempre tomando ou tem assim como só um tratamento, porque quando ela quando passa os 4 dias, como ontem mesmo eu fui pegar a receita e ele me deu. A menina pediu e ele me deu. Então eu queria saber assim, se cada vez que ela terminar, eu posso ir lá pegar a receita para repetir. Porque a dor nas pernas, não é dor, é um farnizinho. E ela se deu muito, graças a Deus. Um abraço para você, Zenaide, doutor Belísio. Bom, esse caso, Marcos, é um caso de uma doença pouco conhecida, mas muito comum nos pacientes idosos. É a síndrome das pernas inquietas. Não é a pessoa que fica sentada balançando as pernas, não. Quem tem isso sabe bem o que eu vou dizer. É uma sensação de inquietação quando a pessoa deita para dormir, que ela só alivia com o movimento das pernas. E isso interfere no sono, né? Isso interfere na qualidade de vida do paciente. Sente exatamente isso que ela está dizendo, um farnizinho, uma espécie de dor quando vai dormir. E existem várias causas, teorias que explicam isso. Anemia ou mesmo a ferritina muito alta. Pacientes que têm Parkinson, eles têm muito esse tipo de sintoma. Pacientes que têm problemas circulatórios nas pernas, eles sofrem muito com essa inquietação. Não é a doença, mas com esse tipo de sintoma à noite. Pacientes com diabetes sofrem muito neuropatia. Sofrem de sintomas de dor neuropática e tem esse sintoma à noite, mas a síndrome das pernas inquietas, ela é uma doença que o paciente tem uma melhora quando movimenta as pernas e uma inquietação de noite quando vai dormir nas pernas. Dos tratamentos que a gente faz com medicamento, isso eu não estou orientando as pessoas a tomarem, estou respondendo uma paciente que ela toma Estabil, que é o Pramipexol. O Pramipexol é um agonista dopaminérgico que serve para tratar a doença de Parkinson, né, em doses mais altas. No caso da síndrome das pernas inquietas, a gente faz, eu acho que 1,5, faz 0,120, uma dose mínima, metade de um comprimido de 0,25, que é a dose inicial para o Parkinson. A gente faz um remédio de Parkinson para tratar essa doença da síndrome das pernas inquietas. Faz um comprimidozinho à noite e a resposta é imediata, no mesmo dia já fica bem, por isso que ela ficou bem. E ela perguntou se vai parar o medicamento. A gente, se for puramente a síndrome das pernas inquietas, não tiver nada de neuropatia, não tiver nada de doença circulatória, não tiver nada de distúrbio no laboratório do ferro, anemia, alguma coisa desse tipo, provavelmente ela vai ficar tomando aí por um bom tempo, porque a qualidade de sono dela vai
aumentar os anos de vida que ela vai ter. Dormir bem é um sinal de qualidade de vida e de que a pessoa vai viver mais. Tem mais pergunta? Marcos Jantas, bom dia. Quem está falando aqui é Cécia, do sítio Carnaval, município de Ipueira. Pergunta aí a esse doutor que minha sobrinha fez uns exames, deu 112. É normal ou não a diabetes dela? Ceiça, lá em Ipueira, e aí, doutor Belísio? Bom, 112 é uma taxa alterada, dependendo do jejum que ela fez, a gente faz 6 a 8 horas de jejum, a glicose, a açúcar é para dar ali em torno de 100. Mas nessa faixa etária de crianças, de adolescentes, não é muito minha praia, eu recomendaria levar no pediatra. Se fosse um idoso, eu recomendaria levar no geriatra, porque a taxa está alterada. Tem mais Agora, o diabetes tipo 1, Marcos, ele não dá esses sintomas de aparecer a glicose um pouquinho alta, não. Quando o diabetes vem aparecer na criança, já em níveis muito maiores, 400, 500, o paciente tem que ir para o hospital. Tem mais pergunta? Marcos Dantas, eu sei que minha pergunta não tem nada a ver com diabetes, mas eu gostaria de saber se o Dr. Belísio podia me orientar. O que é que fazer com tanta rachadura nos pés? Rachadura nos pés. Rachadura dos pés tem tudo a ver com diabetes, viu? Os pacientes com diabetes, eles têm uma produção, principalmente aqueles diabéticos que têm neuropatia nos pés. Eles têm uma tendência a diminuir a lubrificação dos pés. E os pés do diabético, eles são ressecados. Por isso que a gente diz, o maior tesouro do paciente diabético são os pés. Ele tem que hidratar esses pés, tem que andar com calçado fechado, ter cuidado com o corte, ter cuidado com o calo, ter que usar um calçado confortável, sem aquelas costuras por dentro, tem que ser um calçado bem confortável e ter muito cuidado. Então, o pé do paciente diabético, além dele ser uma porta de entrada e ter pouca circulação, ter pouca inervação, ele resseca muito. Então, o que é que a gente faz? A gente, na maioria das vezes, recomenda um hidratante mais potente. A gente orienta a hidratar mais vezes ao dia, usar calçado fechado e um hidratante mais potente. A rachadura dos pés, essa xerose plantar, a gente trata na maioria das vezes com hidratante à base de ureia, que eles são mais eficazes, e a depender, a gente vai concentrando mais ou menos o hidratante, mas se o paciente não tiver o costume de usar o hidratante, pode usar um hidratante qualquer que não tenha alergia. E ressecamento nos pés, embora a paciente achava que não tinha nada a ver com diabetes, estou dizendo que ela tem diabetes não, mas é muito comum no paciente diabético o pé ser ressecado. Então, fazer hidratação dos pés. Se não resolver, aí sim, procurar um especialista, nesse caso, um médico dermatologista. Se for só o ressecamento, não tiver diabetes. Para fechar, tem mais pergunta? Bom dia, Marcos. Marcos, meu pai, doutor, que eu gostaria de saber do doutor Belísio, meu pai tem diabetes e quando foi a semana atrasada, semana passada, ele teve uma infecção intestinal. Teve internado e tudo, e agora está em casa. Ele está sem poder andar, só anda pegado com a gente. Olha, Marcos, é o mesmo algo. Eu já andei com ele hoje um pedacinho aqui na frente de casa e ele anda bem devagarinho, mas pegado a mim, a gente cuidando, né, segurando nele. E ele disse que não tem força no corpo, mas está se alimentando direitinho, viu? E aí, doutor Belísio? Olha, o paciente diabético, Marcos, ele é um paciente imunossuprimido. O que é isso? As defesas dele são limitadas, né? Ele tem supressão na resposta de defesa, na resposta imunológica adaptativa. Então, ele só ser diabético já é assim. Se ele for idoso e diabético, ele tem essa resposta muito mais ineficiente, não tem tanta eficiência. Então, ele pega infecção com mais facilidade, ele tem infecção com mais facilidade, e a infecção nesses pacientes diabéticos e idosos, ela progride sem o paciente às vezes ter nenhum sintoma. Quando vem ter febre, quando vem ter um sintoma, ela já está em alguns dias instalada. Então todo cuidado é pouco. Idoso que fez febre, você tem que correr no pronto-socorro. Idoso diabético que fez febre, você tem que correr e com a velocidade dobrada para ir no médico, no serviço de atendimento, para exatamente se afastar da infecção bacteriana, porque eles evoluem com infecção generalizada, com sepse,
muito mais rápido do que um adulto jovem, já que eles têm uma defesa, tem as defesas diminuídas, eles geralmente são desidratados, eles têm mais facilidade dessa infecção se tornar grave. O fato de perder o equilíbrio aí não é por causa só do diabetes, não. O diabetes ele perde equilíbrio porque ele tem menos sensibilidade nas pernas, ele atrofia as pernas por causa da váscula e da neuropatia, de problemas circulatórios e da inervação, então ele fica mais fraco, mas qualquer idoso que está num processo infeccioso, ele tende a perder o equilíbrio, ele esmurece de não conseguir ficar em pé, essa é a palavra, né, esmorecimento, de não conseguir ficar em pé, fica desequilibrado, não, uma das famílias ficam muito nervosas, deve ser um AVC, ele parou de andar, assim, como se nunca mais fosse andar, mas é muito comum a infecção abrir o quadro com uma perda de equilíbrio, uma perda da mobilidade completa, então entrar se for infecção bacteriana, hidratar, tratar com antibiótico, ver o foco, se é pulmão, se é urina, se é intestinal, que é no caso aqui, e tratar, não perder tempo com o paciente diabético, que quando ele vem fazer o sintoma, ele já tem vários dias de doença, a resposta é mais lenta e ele demora mais, inclusive a alterar os exames. Quem não tem diabetes, não é idoso, vai ter uma infecção, ali ele já rapidamente aparece uma febre, alguma coisa, o diabético não, a gente tem que ter toda a atenção para entrar assim que possível, se necessário, com antibiótico e tratar. Ok, doutor Belício, volta na próxima terça-feira aqui com mais um quadro Check-up no rádio. Que emoção, hein? Coração batendo mais forte. Será que terça vai ter o hino ou não? Não, promessa, né? Promessa. Fala aí com o bispo, se pode. Não, o Dom Antônio ele é tricolor, mas ele respeita. Democrático. Olha, se no fim de semana o Flamengo for campeão 2 vezes, né? Libertadores sábado e domingo, Brasileirão, a gente toca o hino na terça-feira aqui. Mas se ganhar só, nenhuma, se ganhar só o brasileiro. Eu tô confiante que vamos ganhar as duas. Vamos ver se tá tudo liberado. Como é que tá o coração? Tá batendo mais forte? Rapaz, esses dias bateu forte. Eu tô num nervosismo do tamanho do mundo. A gente tem que passar a imagem que a gente tá tranquilo, né? Verdade, é verdade. Tem um sofredor, tem um amigo meu chamado Cabo Josivan, porque ele é vascaíno, coitado. Aí ele botou agora aqui nos grupos aqui. Rapaz, que os flamenguistas estão torcendo pelo rebaixamento do Vasco. Eu não, eu quero que o Vasco fique na Série A. Eu não lembro nem que o Vasco existe. Me lembrei que o Vasco existe quarta-feira. Marcos, você soube que teve uma carreata aqui quarta-feira de noite? Aqui? Sim. Pra comemorar o empate. Quarta não, domingo foi? Foi quarta. Não, foi quarta-feira. Não, pelo jogo. Comemorar empate. Pelo jogo que o Vasco jogou, timaço contra o Flamengo. Você viu? Eu pensei que ia golear o Goiás ontem, né? Mas é um time que ficou com tanta pena do Goiás que abriu o placar e depois empatou. Foi, rapaz. Disse que foi carreata, tinha mais de 10 motos. Parece que tinha 2 carros. Você está sabendo que a torcida do Flamengo está preparando aí uma grande carreata. Eu tô por dentro. Vai interditar o trânsito de Caicó, não vai caber na cidade, né? Pelo menos pro brasileiro a gente tá. E o triangular, tá sabendo? Não. Vai ter um triangular aí, São Paulo, Goiás e Vasco. Foram os 3 que conseguiram empatar com o Flamengo. Disse que o São Paulo entra com a vantagem porque conseguiu empatar de 0-0. Mas fim de semana vai ser de muita emoção. Um abraço, Marcos. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser, com mais um quadro Check-up no rádio.